Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez nós oramos, pedindo-te que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e que possamos experimentar a Tua boa, perfeita, agradável vontade por intermédio desta palavra nesta manhã. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero começar com a história de um homem que se chama Ribamar. Ele é um pedreiro, trabalhou na minha casa há cerca de 1 ano e meio, fazendo uma reforma, e ele já com 84 anos, pedreiro, mas muito forte, trabalhava vagarosamente. Então, vez por outra, nós parávamos para conversar. E a partir da minha conversa com o Ribamar, nós temos o título desta pregação, que é O Desafio da Ressurreição. Ele paroquiano de uma igreja católica romana na cidade de Samambaia, um homem muito temente a Deus, piedoso. Em um determinado dia soltou algo que me deixou assim pasmo. Ele disse: Levi, e a ressurreição de Jesus? Isso não é verdade não, né? Isso não é possível de ter acontecido. Eu jamais esperei este raciocínio da parte de uma pessoa simples que trabalhava como pedreiro do cotidiano da vida para criar os seus filhos. E isso foi muito interessante para mim, porque ele tratou de um dos assuntos mais complexos da fé cristã, que é o desafio da ressurreição de Jesus Cristo. Realmente não é simples, realmente não é algo dado no cotidiano, não tem regularidade, nunca mais aconteceu, apenas Jesus Cristo ressuscitou para a vida eterna. E após a sua ressurreição, diante de muitas testemunhas, esteve convivendo com pessoas durante algum tempo aqui na terra, até que retornou ao Pai. Então, o desafio da ressurreição não é algo simples. A ressurreição de Jesus é de uma complexidade tal que precisamos pensar à luz da Bíblia e também à luz da vida e também à luz da nossa comunidade como povo de Deus, o que ela representa, o que ela é e qual a finalidade desta ressurreição. Então, existem ao longo da história da humanidade histórias que são fabulosas, que são folclóricas, míticas, e que até se assemelham à ressurreição de Jesus. Como separar isso? Como entender isso? Como compreender isso? É o nosso grande desafio. Por isso, repito, a ressurreição de Jesus é um grande desafio. Não é algo simples, não é algo dado. Por isso, o seu lugar é a fé pascal dos primeiros discípulos, que está ligada ao testemunho. Nós temos o relato da ressurreição de Jesus, nós vivemos a ressurreição de Jesus por conta dos testemunhos dos primeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Esse testemunho
ele foi se tornando algo importante para dar liga a esta verdade, tanto espiritual quanto material, que é a ressurreição de Jesus. E somos chamadas e chamados, desafiadas e desafiados a acreditar na ressurreição, a compreender a ressurreição de Jesus, a viver a ressurreição de Jesus. Então, a importância do testemunho é fundamental para a fé pascal. A importância do testemunho é fundamental para que nós continuemos acreditando, vivendo a ressurreição de Jesus. A simplicidade da fé pascal, da fé cristã, do evento da salvação, do evento da ressurreição, é simples porque acontece pelo testemunho. O testemunho de homens e mulheres que foram ao sepulcro de Jesus, que correram até ao sepulcro de Jesus ainda pela manhã, ainda antes de acenderem-se as primeiras luzes naturais, que é o sol e outros luminares. Estes homens e mulheres correram até o sepulcro de Jesus, porque foram movidos por algo interior, por uma força maior que eles mesmos. Deixaram de viver o tempo de luto, típico do judeu daquela época, e foram fazer o que às portas do sepulcro? Aquela mulher, Maria Madalena, foi fazer o que no sepulcro? São perguntas que nos movem e que devem nos mover nesta manhã. Ela foi porque movida pelo poder do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que move aquela mulher a sair ainda escuro e correr e caminhar e ir com uma esperança que ela mesma não compreendia, uma esperança que era até mesmo falta de esperança, porque ela vai ao encontro de uma pessoa morta, porque ela vai a um sepulcro, porque ela vai a um lugar do nada, onde todas as coisas acabaram. Tem uma linguagem muito antiga do meu tempo que dizia assim: fulano de tal desapareceu, quando a pessoa morria, porque realmente a pessoa desaparece. E aí Maria Madalena, mesmo em meio agora à impossibilidade, ela sai e ela vai até o sepulcro de Jesus. Por isso, precisamos ouvir os testemunhos. Primeiro, a Bíblia Sagrada a respeito da ressurreição. Ela é um dos testemunhos mais fortes que nós temos hoje a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Depois do próprio Espírito de Deus, que iluminou pessoas para que pudessem registrar estes acontecimentos, que são revelação. E aí o Espírito Santo, ele nos dá discernimento e conhecimento destas verdades a partir do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É necessário ouvir o testemunho dos primeiros discípulos de Jesus, o que eles têm a dizer. Eles aqui nesse primeiro momento veem Jesus como Senhor. Ainda não tinha essa linguagem entre os discípulos, mas eles, Maria Madalena, Pedro, João, o discípulo que é desconhecido aqui, eles veem Jesus como Senhor. E mesmo sem compreender, eles aceitam, eles entendem. Ao menos um deles acreditou que algo espiritual havia acontecido ali. Ouvir o testemunho de todos que nos antecederam e legaram a realidade da fé pascal. Homens e mulheres de Deus, missionárias e missionários, pastores e pastoras, homens simples, leigos em geral, que na sua vida cotidiana creram nesta mensagem da ressurreição e por terem crido foram transmitindo historicamente a partir do anúncio do Evangelho, foram transmitindo esta realidade, esta verdade, tanto espiritual quanto material, porque acreditamos que é um fato mesmo, que é a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Então, para mim, para você, hoje, vem o desafio da relevância. Como fazer esta palavra testemunhada historicamente, mas fundamentada na fé, ser relevante hoje?
Este é um dos grandes desafios que eu encontro, que o Ribamar encontrava na sua simplicidade e que nós encontramos como pessoas, como família, como igreja de Deus. Como ser interpelado pela ressurreição de Jesus Cristo hoje? Como ser impactado pela ressurreição de Jesus Cristo hoje? Como isso não ser apenas um assentimento intelectual, como isso não ser apenas uma informação que nós vamos encontrando na Bíblia e por intermédio dos testemunhos e das pregações e aí vai, como ser movido pelo anúncio pascal hoje. Este é um dos grandes desafios. Estes são desafios da ressurreição, desafios para mim, para você, para nós como igreja de Jesus Cristo. E isso acontece pelo testemunho. Testemunho pode ser, vejam que interessante, pode ser de uma pessoa no tribunal, e aí o doutor Pereira conhece muito bem, e outros aqui que militam na área do direito, né? As pessoas vão até o tribunal em testemunho das mais diversas formas, e lá na parte do criminal a gente diz que a prova mais frágil é a prova testemunhal. Pode ser o testemunho do passado, as evidências que o historiador tem à mão quando realiza o seu trabalho. Então ele vai encontrando várias testemunhas e vários testemunhos para fazer o seu trabalho historiográfico. Mas pode ser, e aqui isso nos interessa muito, um gênero que tenta transmitir o fato e o significado de acontecimentos singulares de importância absoluta. E aqui, no nosso caso, esse fato que tem um significado muito forte de importância absoluta que nós queremos compreender, que nós queremos viver e que nós precisamos dar continuidade com o nosso testemunho, é a ressurreição de Jesus Cristo. Então não é a ciência que vai provar ou falar da ressurreição de Jesus, mas é o testemunho. E o testemunho, ele é interessante quando ele é um gênero que tenta transmitir o fato e o significado de acontecimentos singulares, ou seja, únicos, de importância absoluta. E eu pergunto, qual o acontecimento mais importante para a história da humanidade? Qual o acontecimento de importância absoluta para a história da humanidade que possa ser comparado à ressurreição de Jesus? Eu quero acreditar que não exista nenhum outro fato tão relevante, tão importante e tão complexo quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Então, diante das inquirições judiciais, os primeiros discípulos e os mártires depois deram fé de que Jesus Cristo é Senhor, de que Ele ressuscitou. Na pregação de Pedro, ele acusa aqueles que mataram a Jesus Cristo e ele afirma que ele ressuscitou. Nas demais pregações dos mártires, diante dos tribunais que os condenaria à morte, e eles foram fiéis até a morte, eles não negaram e testemunharam: Jesus Cristo é Senhor, e Ele é Senhor porque Ele ressuscitou. Então o testemunho é de importância letal para a fé cristã e para este dia no qual nós nos colocamos nesta manhã, para relembrar a ressurreição de Jesus Cristo. Por fim, mesmo diante do desafio da ressurreição de Jesus Cristo, continuamos testemunhando, transmitindo o fato da ressurreição como igreja de Deus, e precisamos continuar testemunhando, transmitindo o fato da ressurreição, o seu significado, sua importância como fato singular e sua importância absoluta para a vida humana. Porque o apóstolo Paulo disse, e isso de alguma forma foi citado aqui, que se nós não acreditássemos na ressurreição de Jesus, se nós não vivermos a ressurreição de Jesus, então provavelmente seremos infelizes. E infelizes de um modo tal que os mais infelizes de todos, porque é a nossa fé maior, porque é a nossa fundamentação,
porque sem ela, sem a ressurreição de Jesus, não há como dar continuidade à vida como homens e mulheres de Deus. Segundo João, no texto lido diante de vocês, a primeira testemunha da ressurreição foi Maria Madalena. Mas ela não entendeu o que estava acontecendo. Tornou-se uma testemunha ocular, mas não se deu conta desse testemunho. Quantas e quantas vezes isso acontece comigo, acontece conosco, acontece com a cristandade, e talvez este seja um dos motivos que nos leva a estar enfraquecendo na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus, como igreja, como povo de Deus. Por sabermos da ressurreição de Jesus, por acreditarmos na ressurreição de Jesus, mas não termos clareza deste processo que foi, deste ato sobrenatural que foi a ressurreição de Jesus. Maria Madalena vai, encontra o sepulcro aberto, ela testemunha, ela corre para anunciar que o túmulo está vazio. E quantas vezes nós não nos colocamos numa posição superior a alguns irmãos e irmãs quando afirmamos que para nós o túmulo está vazio? Verdade, o túmulo está vazio. Mas o que é o túmulo vazio? Qual a compreensão do túmulo vazio? Maria Madalena não teve a verdadeira compreensão do túmulo vazio, porque ela não entende o que está acontecendo, porque é demais para ela, porque todas as coisas estão acontecendo em uma velocidade incrível, e agora a pedra não está mais fechando o túmulo, os obstáculos foram tirados, o túmulo está vazio, e ela não consegue por nem um segundo lembrar-se de que Jesus havia dito que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, que ele passasse por danos terríveis no próprio corpo, mas depois ele ressuscitaria. Nem ela, nem os demais discípulos vão compreender isso com facilidade. Então, o testemunho é fundamental, mas é necessário testemunhar com iluminação de Deus. Precisamos disso. Aqui nesse ponto tem muito a ver conosco, comigo e com você. Ela não compreendeu o mistério da ressurreição e nós temos compreendido o mistério da ressurreição. Ela não conseguiu viver intensamente o mistério da ressurreição e nós temos vivido intensamente o mistério da ressurreição. São perguntas que explodem na minha cabeça e que devem nos contaminar e que devem permear a nossa existência como homens e mulheres de Deus, como igreja de Deus. Percebem o desafio da ressurreição? A ressurreição de Jesus não é algo simples, é algo bastante complexo. Mudaram-no de lugar. Então a ideia que ela tem é que o corpo foi roubado. É que levaram o corpo de Jesus. E nós sabemos que o corpo de Jesus, dentre várias possibilidades, poderia ter sido roubado, poderia ter sido mudado de lugar por estratégia política, inclusive do próprio Império Romano, poderia ter sido roubado, mudado de lugar por estratégia militar, e poderia ter sido mudado, roubado por estratégia religiosa dos próprios sacerdotes, dos líderes judeu que estavam envolvidos em toda esta situação. Então, me vem à memória um rapaz que chamava-se Osama Bin Laden. Eles mataram esse rapaz e depois jogaram o corpo dele no mar. E o corpo desapareceu. Por que isso? Para não ficar uma memória, para não ficar um rastro, para desaparecer completamente, para que pessoas não viessem a cultuar essa pessoa, e aí nós sabemos as implicações, e não é necessário entrar em detalhes. Mas, historicamente, esconder o corpo, sumir com o corpo, dar fim no corpo de um determinado indivíduo, pode ser interessante, pode ser importante, pode ser uma estratégia. E aí, Maria Madalena, com toda a sua simplicidade, ela percebe isso. Eles querem roubar o corpo dele. Eles querem desaparecer com a memória. Eles não querem deixar um único rastro.
mudaram de lugar. Os discípulos que ouviram o testemunho do sepulcro vazio correram para ver o que havia acontecido. E isso é importante. Porque isso nós temos feito como homens e mulheres de Deus. Nós temos procurado encontros com Jesus. Temos procurado correr ao encontro de Jesus. Ao menos eu quero acreditar que nós temos corrido ao encontro de Jesus. Nós temos procurado ir ao sepulcro vazio, que é a fé de que ele precisa ser encontrado. Aqui eles precisavam um encontro com Jesus. Eles vão ao sepulcro agora, sabendo que o sepulcro está vazio. O que isso tem a ver conosco? Mais uma vez estamos diante do desafio da ressurreição. Será que ele ressuscitou mesmo? Dizia o Ribamar. E ele ia além, Pereira. Ele dizia assim: será que vai ter essa ressurreição final? Tanto de pessoas que já morreu, será que vai ter? Para onde vai esse povo? Como é que vai ser isso? E quem morreu queimado, totalmente queimado, e aí lembrávamos de alguns episódios, né? E as pessoas que morreram e foram para o fundo do oceano, e pessoas que desapareceram completamente de outras formas. Temos notícias de corpos que foram queimados aos milhares, por exemplo, debaixo do governo nazista. O que será dessas pessoas? Isso tem a ver comigo e você. Será que foi estratégia política, militar ou religiosa que deu fim ao corpo de Jesus? Faz tanto tempo, será que este testemunho tem validade? E aí o Pereira diz: a prova testemunhal é tão frágil. De fato, a prova testemunhal é muito frágil. Então o evangelista João apresenta uma segunda cena. Os reverendos que estão aqui sabem que de Bultmann para cá, esse texto vai até o versículo 9. Mas aqui na minha leitura bíblica, esse texto vai adiante. E eu gostaria de dar continuidade a esta leitura. Vocês não precisam acompanhar. Versículo 9 do que foi lido. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Mestre. Respondeu-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com teus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Pedro e o discípulo amado voltaram para casa. O sepulcro fica vazio. Por eles, os lençóis, o lenço que cobria a cabeça de Jesus, não tinha muita importância. Eles não resgataram como elemento de memória. Eles simplesmente voltaram para casa. O túmulo vazio é um desafio. Está ligado ao desafio da ressurreição de Jesus. E se não for compreendido, ele pode significar o fim. Por isso, eles voltaram para casa.
Quantas vezes, Tércio, nós temos voltado para casa? Quantas vezes nós temos olhado para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé e temos pensado, isso aqui não vai caminhar, não vai adiante, isso aqui vai acabar, isso aqui não tem progresso nenhum. Desafio do túmulo vazio. Porque a partir do momento que nós acreditarmos no ressuscitado de Deus e que nós tivermos consciência da sua ressurreição, não existe túmulo vazio. Não existe porque falta de esperança. Não existe porque falta de fé, porque ele ressuscitou. Mas diante do túmulo vazio, eles voltaram para casa. Mas o Washington, como a Maria Madalena, está sempre firme. Maria Madalena não voltou para casa. Ela permaneceu. Muito embora digam que são textos e histórias diferentes, mas há uma interligação importante para mim aqui na minha leitura da ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena não voltou para casa, mesmo diante do túmulo vazio, mesmo diante da possibilidade de terem roubado o corpo de Jesus para apagar com a sua memória, mas na sua mente, no seu coração, ela não desistiu de Jesus. E isso tem muito a ver comigo, isso tem muito a ver conosco, não desistir de Jesus, porque o túmulo está vazio, não porque roubaram o corpo por motivação militar, por motivação religiosa, por motivação qualquer que seja, mas porque ele ressuscitou. E aí, Maria Madalena tem uma das experiências mais interessantes que se possa imaginar. Primeiro, ela é confortada pelos anjos de Deus. Por que choras? E se eu tenho chorado, eu tenho o alívio de Deus pela mensagem dos seus anjos na minha vida. Se nós temos motivo para chorar, motivo para pranto, mesmo chorando, mesmo pranteando, Deus dá ordem aos seus anjos para que estejam conosco, para nos ajudar, para nos abençoar e para guiar nos nossos caminhos no cotidiano. Se isso é muito, Jesus também consola Madalena, porque ela perseverou, porque ela manteve-se à porta do túmulo vazio. Ela agora é consolada não apenas pelos anjos de Deus, mas pelo próprio Cristo de Deus. Jesus Cristo agora pergunta a ela: por que choras? Por que este sofrimento? Por que esta dor? Por que este desânimo? Por que esta falta de esperança? É porque roubaram o corpo dele. E aí, como na Eucaristia, lá na caminhada de Emaús, e por isso eu gosto tanto deste cântico, Jesus fala, e a voz de Jesus é reconhecida por Maria Madalena. E ao reconhecer a voz de Jesus, ela então quer abraçá-lo, quer cair aos seus pés, e ele diz: não toque em mim, porque eu ainda preciso ir ao Pai. Este corpo aqui é um corpo espiritual, eu estou no processo da ressurreição. Então, após conversar com o Ribamar e pensarmos sobre este texto, ele disse: vamos rezar, porque eu creio na ressurreição. Vamos rezar porque eu creio na ressurreição. Estas foram as últimas palavras do Ribamar. E com estas palavras eu quero encerrar esse momento tão importante aqui de meditarmos na palavra de Deus. Por que choras? A quem procuras? Qual o motivo da sua dor? Estou vivo e volto para o meu Pai. Estas palavras continuam ecoando na minha mente, no meu coração, e devem ecoar na nossa mente, no nosso coração, porque é resultado do testemunho de homens e mulheres que viveram a ressurreição de Jesus. Muito embora não compreendendo de forma plena, e depois foram compreendendo isso em um processo que vai ser longo, e até hoje nós estamos em meio a esse processo de compreensão da ressurreição de Jesus, mas temos este consolo que nos dá fé, paz e esperança. Por que choras?
a quem procuras. Muitos têm sido os motivos de pranto da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, nos últimos tempos da falta na face da terra. Mas Jesus, Ele nos dá isso, essa força. E como? De que forma? De que modo Ele nos dá essa força? Pelo agir e pelo poder do Seu Espírito Santo. Então, de mim mesmo, de você mesma, de você mesmo, nunca teremos forças para proclamar essa ressurreição com a autoridade, a não ser que seja por ação e poder do Espírito Santo de Deus. Então, que tenhamos esta ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como homens, como mulheres, como família e como igreja de Deus, para podermos proclamar com certeza, com ousadia e com poder a ressurreição de Jesus. Nunca esquecendo que de nós mesmos, os testemunhos são muito frágeis. Nunca poderemos proclamar com convicção. Proclamaremos com convicção a ressurreição de Jesus quando envolvidas e envolvidos, quando movidas e movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, a força que nos move, como homens e mulheres de Deus, como igreja de Deus, para proclamar o Evangelho é a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, por esta reflexão. Estamos diante da necessidade do testemunho, que possamos ser verdadeiras testemunhas e testemunhos do Senhor, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele tenha liberdade para agir na minha vida e na nossa vida como homens e mulheres e como igrejas aqui reunidas, para que possamos proclamar com ousadia este Evangelho e esta verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Graças a Deus. Amém.